Boa noite. Tudo bem? Bem. Mano, além da análise do jogo, que pelo menos a quem viu e quem vê o jogo até distanciado da comprometimento do profissional ou até do torcedor, nos pareceu uma partida das melhores que esse campeonato teve. Mas além dessa análise desse jogo, como foi visto por quem está envolvido diretamente no jogo, eu queria que tu falasse especificamente sobre hoje a gente viu, ainda que por pouco tempo, e com o Wanderson voltando, ele e o Pedro Henrique no ataque. O que pode se prever daqui para frente, com ambos em boas condições, do aproveitamento para começar jogo, para acontecer durante a partida? Tu vai fazer revezamento? Pode falar sobre isso. Bom, primeiro dizer que também achamos um grande jogo, um jogo de 3-3, né? Com mais umas 2 chances para cada lado. É um jogo bom, né? Bom por uma parte. Nós treinadores, né, temos uma tendência a sempre ser mais rigorosos com a análise, mas isso mais internamente. Pouquinho chateado porque saímos 3 vezes com a vantagem, né? E quando você sai com a vantagem, como saímos, você tem que saber aproveitar, ser maduro o suficiente como equipe para saber aproveitar, e a gente deixou escapar por 3 vezes a vitória que a gente começava a construir. Mas a gente tem que saber reconhecer que o adversário teve qualidade, que tem um trabalho aí de quase 2 anos, e aí você vê na ideia de trabalho uma coisa mais bem formatada já. E aí aquilo que eu falo em relação a nós com pouco tempo, você tem que ser coerente e reconhecer no adversário com bastante tempo. Quando você tem ideia, você troca jogadores e o time se comporta bem, igual como o São Paulo nos criou dificuldade hoje para marcá-los, né? E a gente, apesar de achar, como a grande maioria vai achar um grande jogo, sai com esse sentimento aí de ter deixado escapar a vitória, porque estivemos 3 vezes na frente. A questão da formação com os 2 atacantes de velocidade é uma possibilidade. Existe equipes no Brasil que estão jogando assim, né? Palmeiras, por exemplo, que é o time mais campeão de tudo, joga sem um homem de camisa 9. Rony sempre foi um jogador de beirada de campo, né? E hoje tem uma função solta na frente. A gente pode fazer algo semelhante com Pedro, a gente pode fazer algo semelhante talvez com outro jogador, que a gente já tentou fazer com o David e não deu tão certo, né? Mas eu achei que o alemão fez um bom jogo até quando aguentou bem. Às vezes a gente peca um pouquinho por não conseguir dar continuidade numa jogada um pouco óbvia, e aí sofremos um pouquinho, mas também temos que ter um pouco de paciência. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Eu acho que o nível de atuação da equipe para fazer os 3 gols, se eu tivesse que cobrar alguma coisa, não cobraria da parte ofensiva. Quando estivermos sozinhos, vamos cobrar mais da parte defensiva, da maneira como nós nos defendemos, que essa parte não foi tão bem. Mano, no fim do jogo, principalmente, tu mexe ali, tu coloca o Estevão, tu coloca até o Tauan, parece que alguns jogadores sentiram fisicamente, queria saber se foi isso, o Moisés e o Heitor especialmente, e tu termina até com o Pedro Henrique, de lateral direito, em alguns momentos. Hoje foi um jogo em que talvez o grupo tenha ficado um pouco curto por todos os desfalques que tem, por toda a sequência de jogos, e faltou um pouco mais de opções para dar segurança defensiva, talvez para o time, e o time mexeu. Eu queria que tu abordasse esse prisma. Quando a gente se refere ao time estar um pouco curto, o grupo está um pouco curto no momento, nós nos referimos a terminar melhor um jogo grande como esse. Porque às vezes você tem que correr um risco um pouco maior. Moisés sentiu o adutor, fez sinal, não era ele que ia sair naquele momento, né? E então eu tive que colocar um jogador defensivo naquele momento, num jogo muito quente, é perigoso, e é menino ainda, então, né? Mas tentei colocar Johnny para lá para proteger um pouco, para não deixar o corredor sozinho. E
E Pedro, o ruim da história é que tive que trazer um jogador que estava forte na frente, um pouco longe, um pouco mais para trás, né? Mas Pedro também já estava muito desgastado. Certamente, se eu tivesse levantado a placa com o número dele, ele ficaria feliz. Porque o jogo foi desgastante, ele se entregou muito. A equipe vem se entregando muito, né? Nós temos jogado muito no nosso limite. Por isso que é importante que voltem os jogadores que estão fora, porque são todos jogadores qualificados a ponto de podermos, então, nessa hora, né, termos uma tranquilidade maior para fechar um jogo grande como esse, com um nível que é exigido para fechar um jogo grande como esse. Ô, mano, você está mais irritado ou mais frustrado pelo empate? São coisas diferentes. Você disse 3 vezes na frente e não segurou. Para entender o que aconteceu hoje no Beira-Rio, porque os gols do adversário do São Paulo parece que foram quase que uma repetição do primeiro, do segundo, do terceiro, por um lado, pelo lado esquerdo do sistema defensivo. E a todo momento você tentava ali com o Depena, com o Moisés, um posicionamento. A gente fez uma alteração de posicionamento no finalzinho do primeiro tempo e trouxe ela para o segundo tempo, né? Que passamos a nos defender com uma linha de 5, porque não estávamos conseguindo controlar e havia uma dúvida de marcação por mérito do São Paulo, que nos causava essa dúvida na construção, e a gente optou por deixar Moisés por dentro definitivamente e botar Pena por fora, para marcar o ala até o fim. Isso teve efeito no controle que você tinha sobre a parte ofensiva. O São Paulo já não conseguiu chegar como chegou no primeiro tempo, mas perdemos um pouco de campo. Você traz um pouco para trás. E a equipe ainda não está treinada o suficiente para jogar com alas. Porque se tivéssemos treinado o suficiente, já com ideia de jogar com alas, nossos alas também iam ser mais incisivos na hora que tínhamos a bola. Então demoramos um pouco para encostar, é normal quando você não tem esse tipo de trabalho, mas foi a maneira que encontramos para tentar solucionar isso. Os gols, apesar de terem sido pelo mesmo lado, foram por motivos diferentes, na minha opinião. Primeiro, sofremos o primeiro gol de uma lateral. Posicionamos mal, marcamos o jogador errado, marcamos o jogador da frente, deixamos o jogador receber a bola livre, girou, trouxe a bola para dentro, fizeram a jogada, tomamos o gol. A segunda bola, estamos com a bola dominada em transição ofensiva. Conduzimos e perdemos. Perdemos, é o contra-ataque do contra-ataque. Então estávamos saindo como equipe, tomamos o contra-ataque e eles fizeram a infiltração pelo meio da nossa defesa porque não estávamos bem posicionados. E o terceiro, Luciano é um jogador muito esperto, muito inteligente, saiu da linha defensiva, a gente estava marcando o Luciano até um determinado momento e ele sentiu que a linha afundou e ele saiu em direção à bola, pode ver que nem saltou, só direcionou a bola, né? Depois temos o lance do quarto gol, né? Que é discutível, né? Mas eu sempre falo, lá em Santos também foi discutível e foi a nosso favor, aqui foi discutível e foi contra. Eu acho que com o tempo lá na frente vamos resolver isso, já que sempre tivemos a preocupação de ser pró-gol. Quando a coisa estiver muito justa como está, acho que devemos fazer como a Inglaterra está fazendo. Quando as duas linhas estão coladas uma na outra, a linha de defesa e a linha de ataque, pró-gol, né? A favor do futebol, acho que vamos evoluir para isso. Mas não estou questionando, não. Eu acho que é apenas esse detalhezinho. Depois tivemos mais uma chance com o Johnny, depois tivemos mais uma com o Pedro, que errou a passada, bateu de esquerda, uma bola, né, que estava boa. E foi assim o jogo. Eu acho que foi um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Mano, boa noite. Aqui. Em relação ao Heitor, hoje ele teve mais uma boa partida, principalmente na primeira etapa, nos últimos jogos com a lesão do Bustos. Você elogiou ele também, o torcedor do Inter também, mas ele tem uma possibilidade de saída para o futebol belga. Como que você tem visto
tanto essa possibilidade de saída do Heitor, mas também para uma reposição para o Bustos, que hoje está lesionado, pensando a longo prazo. O Bustos jogou mais de 20 partidas consecutivas, e se dentro disso você vê que hoje o grupo do Inter está bem servido para essa sequência entre Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro e outras possíveis perdas que você terá no elenco? Bom, todas as possibilidades vamos deixar para a direção explicar para vocês aquilo que vai ser encaminhado, se vai, se não vai. Tá? Eu posso falar sobre as saídas que aconteceram. O Wesley viajou para a Espanha. É bem possível que vai tomar o rumo de sair. Né? Bruno saiu e foi ao Curitiba. Né? E os outros todos são coisas que envolvem muita matéria e será resolvido entre os jogadores, a intenção dos jogadores, a do clube, a nossa, né? E certamente vamos ter que solucionar se alguém sair, sem dúvida nenhuma. Se Heitor, por exemplo, que é o nome que tu citaste, sair, nós temos que repor com um segundo jogador da posição, e eu diria imediatamente, porque não temos um segundo jogador da posição, né? Poderíamos recorrer à base, mas na avaliação que fizemos, e que também engloba a base em si, o lateral direito da base, ainda um lateral direito recém-chegado no elenco, precisa evoluir um pouquinho mais, senão emergencialmente usaríamos ele. Então vamos certamente trabalhar, se acontecer, tá? Mas Heitor realmente melhorou, cresceu, né? Teve algumas dificuldades nos 2 primeiros jogos, já se afirmou mais. É assim, quando você fica tempo sem jogar, o início é um pouquinho difícil, por isso que eu pedi calma para controlar um pouco, porque senão a gente destrói uma coisa que pode ser a solução que está aí. Então temos que ter um pouquinho de calma e graças a Deus tivemos e melhoramos. Mano, boa noite. O Internacional tem um aproveitamento muito bom fora de casa, e dentro de casa tem alguns empates que, claro, o torcedor espera vitória dentro de casa. Ao que tu atribui esse aproveitamento não tão bom no Beira-Rio? Olha, saber analisar as coisas é uma das questões mais importantes que temos que fazer. Porque empatamos jogos em casa jogando bem, merecendo vencer. Empatamos um jogo em casa contra o Avaí, merecíamos ter vencido. Empatamos um jogo com o Corinthians e merecíamos ter vencido pela situação. Hoje foi justo o empate, pelo que produziram as duas equipes, pelo que se construiu. Empates, às vezes, fazem parte de uma trajetória. Muitas equipes empataram em casa aí. O próprio São Paulo empatou com o Atlético Mineiro, no Mineirão. E certamente o Atlético também tinha possibilidade e queria vencer. Então temos que ver quando falta um pouquinho mais de imposição, porque é necessário, você propõe mais na tua casa, o torcedor te empurra mais para você propor, então às vezes falta um pouquinho de maturidade, porque no empurrão do torcedor, a equipe quando não está ainda tão madura, ela vai, e ela tem que cuidar para não ser empurrada para o abismo, porque se ela não está tão bem ainda, ela tem que ter um pouquinho mais de controle, tem que saber ganhar as partidas, e às vezes tem que ser mais incisivo para ganhar. Quando você tem controle, quando você tem domínio, tem que ganhar. Não sei se vai ser eu ou se vai ser outra pessoa que vai fazer o gol nesse dia, mas temos que fazer, né? O estádio às vezes faz o gol, né? Tem muitos lugares que o estádio faz o gol, empurra a bola para dentro daquele jeito. É assim, você vai construindo a confiança entre equipe e torcida, tá? E aí o ambiente vai se tornando um ambiente tão forte que o adversário sente mais e às vezes comete uma falha. Hoje, por exemplo, quase aconteceu, né? O nosso quarto gol ia ser um gol contra. Então, é assim, vamos analisar bem, avaliar bem, para ver quando falta essa parte de ser mais incisivo e quando é mérito do adversário, que temos que reconhecer que o adversário também mereceu empatar como a gente mereceu. Mano, boa noite. Sem entrar muito na análise, como você acabou de destacar, mas o Inter vem de 2 empates contra adversários diretos, né? Atlético Paranaense e o São Paulo está um pouquinho mais embaixo na briga para Libertadores. Tive um campeonato muito embolado, né? Hoje, por exemplo, quase todos os adversários diretos do Inter acabaram vencendo. O Inter caiu para 6º. Como é que você está vendo
essa briga antes do jogo com o Melgar? Porque o Inter ainda tem 2 confrontos diretos contra Palmeiras e Galo. Como é que você está vendo essa briga? E sobre o Wesley, que você confirmou a saída, né, para o futebol espanhol, você falou que se o Heitor sair, precisa de uma reposição. O Wesley precisa também para centroavante ou não precisa? Essa conversa do centroavante já está bem clara, né? Essa não precisamos falar mais, né? Essa estamos precisando até com o Wesley, né? Sobre a briga na parte de cima da tabela? A parte de cima é isso, tá? O Atlético Paranaense hoje ganhou do Atlético Goianense. Quanto terminou? 4-1. É sinal de que fomos bem lá. Temos que saber valorizar isso. Porque às vezes, né? Então fomos lá e fizemos um grande jogo, empatamos e poderíamos ter vencido com o Atlético Paranaense. Ia ser o ideal se juntássemos aquele ponto, 3 pontos hoje. Mas hoje não conseguimos fazer, porque achei que o jogo nos apresentou algumas dificuldades a mais, né? E por mérito do adversário. Então temos que saber conviver com isso, é assim mesmo. Vamos ter que vencer jogos fora de casa para compensar os jogos que empatamos em casa. Às vezes não vamos conseguir, porque os adversários são bons. O Campeonato Brasileiro é muito duro. Vamos jogar o próximo jogo, nada mais, nada menos, que o bicampeão da Libertadores. E todos sabemos como é difícil jogar lá. Mas vamos montar a equipe, vamos trabalhar para fazer um grande jogo. E mostrar que também temos essa capacidade de vencer, como o Atlético Paranaense, por exemplo, foi lá e venceu. Mano, boa noite. Uma pergunta quase complementar a que o Colar te fez agora. A gente falou muito dessa sequência que o Inter tinha, né? Desses 4 jogos, assim, Atlético, São Paulo, Palmeiras e Atlético. E normalmente quando a gente fala dessa sequência, a gente fala muito antes dela acontecer ou faz uma análise depois. E agora a gente está quase que no meio, está no meio, né? No olho do furacão. O que essa sequência está te mostrando desses 2 primeiros jogos? Sobre o teu time, sobre as atuações do Inter, sobre o potencial do Inter no Campeonato Brasileiro e quem sabe isso pode ter reflexo na Sul-Americana? Não tem por que ter reflexo na Sul-Americana a não ser positivo. Porque o nível dos adversários vai certamente nos deixar melhor preparados para enfrentar o Melgar. Não tenha dúvida disso. Porque a exigência é maior, né? São 3 grandes adversários, 4 porque o Atlético no início do retorno também é um grande adversário. Isso faz a equipe crescer, não tenha dúvida nenhuma. E quando você enfrenta adversários desse nível, numa tabela como essa, tem que saber conviver com isso. Estava dizendo agora aos jogadores, no final, na oração, no fechamento, antes da oração, que é isso, né? Quando o resultado às vezes não vem, numa hora como essa, aí já você bate cabeça e comete equívocos e aí daqui a pouco perde 1 e 2 na sequência. É isso que não pode acontecer. Porque o campeonato é difícil mesmo, você tem que saber conviver com jogos assim. Vai acontecer depois no final do segundo turno a mesma sequência, né? Só com a inversão do mando. Então, temos que saber, temos que aprender com situações como essa. E algumas coisas temos que encarar com normalidade para o nível de paridade das equipes. Mano, tu falou há pouco do jogo do Palmeiras, que é o bicampeão da América, é um clube que está por cima, né? Mas o Inter cresce muito em jogo grande. O que tu pode aprontar para cima do Palmeiras? O Palmeiras também vai enfrentar um campeão mundial, não é qualquer time, né? Não estou diminuindo a gente, não. Estou falando do momento, né? O futebol não dá para colocar sempre só a história em campo, né? Tem que colocar a história mais recente. É isso que é o retrato da realidade. Mas não tenha dúvida nenhuma que nós vamos fazer, nos preparar para fazer um grande jogo diante do Palmeiras, assim como nos preparamos contra outros adversários, né? É isso mesmo. O campeonato é uma sucessão de jogos difíceis e temos que ambicionar, se vamos conseguir ou se não vamos conseguir, vamos ver depois no final dos 90 minutos. Mas temos que sair daqui com a ambição de brigar pela vitória em São Paulo. Mano, boa noite. Gostaria que você falasse de um jogador Johnny. Em outras oportunidades que ele sempre esteve com outros técnicos, era um jogador mais comedido, jogando mais no meio de campo, não avançando tanto à frente.
As oportunidades que tem dado para ele, observa que ele apresenta-se como opção de passe à frente, principalmente chegando dentro da grande área, com chance de gol lá dentro da Arena da Baixada, e também aqui em Porto Alegre, no caso do jogo de hoje. Isso é uma característica dele, ou onde entra o teu trabalho, Luiz? Chegaste a falar com ele, orientou ele nessa questão? Sabe que eu sou especialista em volante, né? Bons volantes. Eu acho que é uma contribuição muito boa que se dá ao futebol, os jogadores que têm a qualidade de fazer a primeira parte e acrescentar a segunda parte. E ele tem característica, ele tem ambição de entrar na área, né? E é importante essa ambição que às vezes resolve um jogo, como poderia ter dado a vitória lá e como poderia ter dado hoje, né? E esse é o jogador grande, é o jogador que serve para a gente, é o jogador que realmente nós estamos procurando ter mais, porque é isso que faz a diferença na hora da paridade, né? É exatamente a atitude que se quer que a equipe tenha como um todo, e vem de jogadores individuais, vem como essas atitudes do Johnny.